Fala, minha gente! Estamos de volta! É isso aí. Agora vamos continuar esse exercício aí que eu dei início no vídeo passado, trabalhando as duas cores primárias que restaram para a gente experimentar nesse rosto facetado, que são cian e amarelo, e os verdes, né, que são as cores secundárias que vão surgir da mistura entre elas. Aproveitando a deixa, antes de eu começar a pintar, já vou sentar aqui no minha cadeirinha aqui. Eu vou falar, né, como eu falo mais de cor nesses vídeos, que as cores secundárias são, não vou dizer que são as minhas favoritas, né, que eu estava falando aquela coisa no vídeo passado de que cor não existe, né, uma cor favorita necessariamente, assim, cor que eu gosto de vestir com tal cor, vestir a minha roupa seja tal cor. Não é isso que eu chamo de cor favorita, ou que eu vou pintar a parede do meu quarto daquela cor. A cor favorita, cores favoritas que eu digo, e eu incluo as secundárias nessa lista, essas três secundárias aí, é pela versatilidade que elas têm, pela variedade de matizes que você encontra nas secundárias. Que, por exemplo, o que eu estou planejando agora aqui? Eu não fiz a base de mais pro azul, só que é meio esverdeado. Agora a luz que eu vou trabalhar, eu quero que ela seja turquesa. E esse aspecto só as cores secundárias têm. Quer dizer, é a principal característica das cores secundárias. Eu tenho dois verdes, pelo menos, mas geralmente três. E cada uma das secundárias vai ter isso. Porque se eu misturo amarelo e magenta, amarelo e cian para dar o verde aqui no meio, eu vou ter vários verdes. Eu vou ter um verde que é cian com um pouquinho de amarelo. Eu vou ter um verde que é bastante amarelo com um pouquinho de cian. E eu vou ter um verde que é meio que o misto dos dois, né? Então, a cor primária você só tem ela mais clara ou mais escura. A cor secundária você tem ela mais clara ou mais escura, mais próxima de uma das cores primárias que deu origem a ela, mais próxima a outra, ou ainda uma versão intermediária ali. A do meio eu não uso tanto, a versão intermediária do verde. Eu gosto de brincar mais nos verdes das beiradas. E isso se repete com quase todas as secundárias. Mas como eu costumo dizer na aula e nos vídeos, as cores são como pessoas. Ó, agora eu cheguei mais ou menos. Tá vendo? Turquesa. Turquesa, por exemplo, é uma cor tão gostosa. As cores me despertam sentimentos. Então vamos voltar aqui. Eu não sei exatamente o que esse turquesa vai fazer nessa pintura ainda. O que eu sei é, se eu continuo se eu faço esse tom turquesa aqui, que é o amarelo com cian, mas com menor quantidade de amarelo e maior quantidade de cian. Eu chamo de turquesa, pode chamar do nome que quiser, na verdade o nome não importa tanto. Eu chamo às vezes na aula, não dou nome, eu falo do verde e do azul, que é o verde mais próximo do azul. O que vai acontecer se eu ficar trabalhando esse verde aqui e colocando um pouquinho mais de branco, um pouquinho mais mais claro, uma hora a minha luz vai ter essa cor.
Primeira camada é sempre a mais assustadora do opaco. Mas acaba sendo uma das mais gratificantes às vezes, porque é onde você começa a enxergar a pintura que vai surgir. Uma coisa que eu vou aproveitar, ó, eu vou dar um Ctrl Z. Na verdade não é Ctrl Z não. Eu coloquei preto aqui na boca e no nariz, mas eu não gostei. Então eu vou pegar o cian com o pincel só sujo de preto. Ó, eu vou pintar por cima. Para que o tom mais escuro não seja preto, para que preto esteja somente no fundo. Na hora eu estava perdendo contraste, eu acabei colocando, mas olhando depois, não vale a pena ter preto na figura. Nesse caso, né? Não foi planejado, não vou pôr. Então eu quero mostrar nisso. Ó, aqui foi onde fez eu me decidir. O pescoço é misturar com o fundo. Ah, eu prefiro já. O preto eu vou falar mais dele depois, mas no geral, o cuidado que tem que tomar ao escolher o preto é que ele dá um aspecto de sujo para a cor. Se você usar preto para escurecer, não é proibido, não existe nenhum manual que proíbe, mas ele dá esse aspecto sujo. Eu uso às vezes, mas eu escolho muito bem o momento para usar. E outra questão do preto é que ele chama muito a atenção para ele mesmo. Então, colocar preto puro na sombra ou colocar, sei lá, um azul escuro, eu vou pelo azul escuro. Às vezes eu tenho que dar uma levantada para ver o contraste que está dando. Bom, quando ele seca, ele se torna um pouco mais opaco, mas já não me incomoda mais. Por exemplo, como estava me incomodando antes, esse tanto de preto que tinha escapado aí pra sombra. Na hora que eu coloquei, eu já pensei, mas eu falei, não, vamos deixar para ver. Mas não adianta. Então, vantagem do guache também, né? Porque guache, como outras tintas de cobertura, possibilita que você
caminhe não só para o escuro, mas possa escolher entre colocar tons mais escuros e mais claros. Colocar um pouco do efeito da luz também já na orelha. Lembrando que uma das vantagens dessa forma de pintar aqui, estudar com os rostinhos facetados, né? É o quão abstrato a gente consegue enxergar. E daí vem as soluções que a gente escolhe, o design, parece que a gente escolhe para mancha. Quando a gente vai pintar a partir de uma foto, de algo mais realista, eu tenho a impressão que eu passei a fazer recortes de luz e sombra mais elegantes. Depois que eu compreendi melhor o rosto através dessas formas facetadas aqui, quadradas. Beleza, acho que merece um frottis aqui, ó, para a passagem ficar mais suave. Galera aí que lembra do frottis. Eu limpo o pincel para ele não colocar mais tinta e espano. Por isso que o pincel de cerda dura é um pincel bom para o guache. Tá vendo? Daí fica um gradiente. Eu vou agora pegar o pincel pequeno para fazer uns toques de luz, porque a imagem já está bem miudinha e eu quero chegar num contraste maior. Então, mas mesmo assim, o objetivo não é brilhar como branco na luz. Vamos ver se eu consigo esculpir melhor. Principalmente essa luzinha embaixo do nariz, que é a minha luz favorita de toda parte do corpo. Aqui. Agora questão de esculpir. Vou até colocar um branco mais molinho. Tô tentando usar uma pedra de branco ali. Lida bem com criança. Então. Bom, você viu que eu coloquei aqui, ó? É engraçado, né? Eu tava pensando. Quando a gente é criança, a gente pinta com guache. Acho que quase todo mundo pintou com guache quando era criança, não foi? Vocês podem dizer depois aí pra mim pessoalmente, nos comentários ou em algum momento. E vocês já repararam que pintar com... que a gente fica com a mania de que guache é para criança e acaba não considerando como uma técnica de pintura? Porque ele lida muito bem com criança, o guache. Principalmente esse guache infantil que não é tóxico, né? Ele dá para pintar no rosto, se entrar no olho, sei lá, você lava, sai. Então,
Eu sempre tive carinho pelo guache por causa disso, porque eu lembrava que era uma tinta que estava lá desde o começo. Na verdade, foi a primeira tinta. Aí, ó. Agora é um momento interessante, porque conforme eu vou escolhendo os lugares onde eu vou colocar essas arestas, vamos dizer assim, essas quinas, dependendo do lugar, eu vou ter áreas mais salientes e áreas mais retraídas no rosto. Saliências e reentrâncias. E aqui faz tempo que eu não faço vídeo no sítio. Aqui é só no barulho da britadeira mesmo, galera. Me desculpe. São Paulo. Não sei se tá pegando o barulho da britadeira, mas eu tô ouvindo nitidamente o barulho da britadeira. Esses rostinhos facetados, geralmente eu não dou muita definição. Mas, se quiser esculpir mesmo, até ele parecer bem tridimensional, é possível. Tipo, é um design que dá margem para isso, caso você queira, né? Caso seja um objetivo. Que agora a luz está ficando mais azulada, né? Por quê? Porque eu comecei com verde e daí aos poucos fui passando para um tom mais azulado. Fui pondo menos amarelo na luz. Às vezes eu venho com o pincel mais chato e espalho um pouquinho a tinta. Acender mais ainda então a figura. Azul e bastante branco agora. Para eu poder ir para outra, né?
Agora eu vou aproveitar para fazer o frottis. Viram que eu troquei de pincel? Eu não quero que fique totalmente recortado. Então, ó. E agora eu vou entrar com esse tom mais contrastado em algumas áreas e a luz vai ficar direcionada num ponto. O que estava meio de luz até agora vai se tornar um meio tom. Por isso que eu gosto de fazer a luz no final. Porque daí ela se impõe. De novo, eu vou trocar um pouquinho de pincel. Só para não fechar totalmente aquele quadradinho ali. Estou usando a tinta com pouquíssima água. Tá até ruim de manusear a tinta, de tão seca. Mas é porque eu quero que dê contraste e quando a tinta está muito aguada, essa é uma dica importante, hein? Presta atenção. Quanto mais aguado, mais vai mudar e escurecer depois que seca. Se você sente que toda hora escurece depois que seca, principalmente a luz, né? É porque você está aguando demais a tinta. Tem que trabalhar com ela mais densa. Se você sente que só consegue trabalhar com ela muito aguada, é porque o seu pincel é muito macio. Tá faltando um pincel mais duro. Que daí permita manusear, tipo esse pincel que eu tô, ó, que eu consigo usar a tinta densa com ele. Faz sentido? Não faz? Vocês podem falar que faz aí mentalmente, que eu agradeço. Vou tentar ativar aqui. Estou tentando inserir, né, umas áreas de passagem mais suave. Para a luz não ficar com um recorte muito duro. Acho que eu vou ficar por aí nessa figura e vou para outra, que depois eu ainda posso voltar aqui se eu quiser. Agora, qual que vai ser o contraste? Eu não estou trabalhando desde o começo, para quem está assistindo desde o primeiro vídeo. Eu não estou trabalhando... Vou acertar aqui que eu quero que fique um chãozinho. Eu não estou trabalhando desde o começo, criando o maior contraste possível entre essas
duas figuras. Então qual outro contraste que eu vou fazer agora? Esse vai estar numa chave mais alta, com a sombra vai ser praticamente esse verde. Eu vou tentar deixar a sombra desse o mais claro possível e a luz o mais puxada para o verde do amarelo. Agora, esse aqui eu não puxei para o verde do cian, um pouco. Então o outro vai ser puxado para o verde do amarelo. Assim eu consigo aquele contraste que eu falei para vocês entre as duas formas, as duas luzes. Beleza. Então, deixe-me ver. Agora, eu preciso primeiro colocar amarelo de novo na minha paleta, porque somente esse amarelo não vai dar conta. O branco, ele até pode ser esse que eu já tenho aqui. Agora, eu tenho que voltar para esse verde do amarelo. Desenhar sombras. Acho que mais amarelo. Tem um pouquinho do branco. Eu estou indo para sombras com esse verde amarelado. Então, isso quer dizer que a sombra vai ser clara. E vocês já pensaram nisso? Vocês já fizeram uma imagem que a sombra não é escura? Fizeram isso de forma consciente? Não é muito comum. Geralmente o normal é o quê? É escurecer a sombra bem, e a gente até é instruído para isso, né? Põe bastante contraste na sombra, que daí valoriza a luz. Esse é o jeito que eu aprendi, o básico, né? Só que tem um jeito de pensar, né, na chave de valor tonal, e daí a sombra ela é meio clara. Quando você escolhe trabalhar numa chave mais alta, por exemplo. E é legal, abre uma porta diferente. Daí parece que o pensamento fica mais abstrato. Espero que isso aqui esteja ajudando vocês no sentido de realmente enxergar de maneira mais abstrata a concepção da forma. A não casar imediatamente com uma ideia. Ao mesmo tempo que vocês vão buscar uma unidade no trabalho também. Não quer dizer que vai trabalhar... Eu falei, tem um tipo de planejamento, e esse planejamento serve para dar liberdade para a gente. Para poder criar e dar uma inventada mesmo enquanto está fazendo.
Aqui, como eu falei, eu não vou tentar fazer algo translúcido, mas quando você faz a sombra muito clara, às vezes essa sensação aparece de que é uma pedra, um vidro, um cristal. Porque em pedra, vidro, cristal, a sombra não vai ser escura, né? Vai entrar luz dentro dela. Quando eu olho da câmera aqui, parece que tá tudo claro pra caramba. É, vai lembrar de leve a escultura da Ilha de Páscoa lá que eu falei. Tudo bem também. Latinha de atum. Beleza, agora eu tô começando a estabelecer melhor as áreas de luz. Isso permite que eu explore mais o amarelo agora. Com o branco, né? O design da mancha, como eu disse, aqui é um treino de design praticamente. Porque cada vez que eu enxergo melhor uma aresta, parece que a forma se resolve melhor e eu sinto que eu estou mais perto de conseguir acabar. Outra coisa que eu sinto que talvez eu tenha que fazer já é o fundo. Assim eu consigo calibrar a luz na figura, né? Então eu vou colocar o fundo agora. Preto. Vou até pôr mais um pouquinho de preto, porque já secou aquele preto que eu pus antes.
É um pincel maior e um pincel médio. Acho que médio, né? O maior vai ser fazer o fundo. E agora, galera, tô fazendo aqui e vou acabar esse. Vocês curtem esses rostinhos facetados? Estão achando legal? Eu vou começar a mudar o tema um pouco, porque eu mesmo canso uma hora. Mas eu sempre volto. Vocês vão ver que eu vou sempre voltar para esse rostinho facetado. Eu tô gostando de estilizar ele, né? E agora, então, como eu falei, é uma parte importante do design, porque eu vou amarrar o fundo com a figura. Então, vários dos ângulos principais vão surgir agora. Principalmente no que diz respeito ao perfilzinho que eu estou desenhando, né? Se eu quiser fazer, sei lá, uma marca, como se tivesse um ossinho, né? Ali uma quininha. Agora, o lábio superior, inclinado para dentro. O lábio inferior, para fora. O queixo também tem toda uma... anatomia, né? Tem alguns ângulos específicos. Eu ainda vou trabalhar esse facetado do queixo aqui. Mas olha como quando eu defino com o fundo, como avança a cara de acabado, né? De finalizado, né? Acabado. Cara de acabado pode parecer um pouco zoeira demais. Finalizado talvez seja a palavra mais adequada. Agora aqui vale a pena eu fechar logo, principalmente o fundo aqui. Não deixe uma linha de contorno, né? Preencham. Vou preencher aqui depois com um pincel maior, mas... Colocar um pouquinho de água, já que é um papel que aguenta água, né? E eu acabei não brincando muito com água. Aproveitar. Mas olha como já realçou, né? Agora eu não vou perder muito tempo, inclusive, porque tá tudo acabando a bateria de novo, para variar. E vou acender as luzes que faltam na figura de chave alta.
Porque, como eu disse, a ideia é que a sombra dela fique clara. Para a sombra ficar clara, eu tenho que realçar a luz muito mais rápido. Lembrando que tem que ser... Não pode estar muito aguado. Quer dizer, não pode estar nada aguado. Tô quietinho porque tô concentrado. Apesar que esse papel também não tô tão acostumado com ele, mas ele é legal. É o... Depois eu mostro. É o mesmo papel que eu tô usando desde que comecei a fazer esses rostinhos. Nos vídeos anteriores eu mostrei. Vou colocar aqui também, né? Precisa acender mais na têmpora. Aqui. Isso aqui não era pra ter acontecido, mas quando acontece a gente... Vocês viram que eu passei o dedo aqui, ó, e tinha o preto do fundo ainda. Daí é quando eu dou graças a Deus de pintar com guache. Porque o guache cobre. Agora vamos pegar aqui, ó. Um pouquinho mais escuro. Que a vantagem desse também é... Dessa paleta é que se você entrar com um tom um pouquinho mais escuro, ele faz um estrago já. Um estrago no bom sentido.
Viram como realçou? Legal. Eu acho que ainda merece aqui encostar essa aqui. Aqui um pouquinho. Bom, minha gente, eu vou meio que encerrando, porque era isso que eu tinha para pintar hoje. E porque vai acabar a bateria 1 hora ali. E daí vai desligar na cara de vocês. Eu não gosto quando isso acontece. Eu tô só acertando um frotezinho aqui no queixo dele. Mas eu não quero roubar, que a luz roube muito a atenção na parte de baixo. E eu acho que eu cheguei mais ou menos no que eu tinha me proposto a fazer, né? Que era trabalhar o contraste entre os dois, tanto no tamanho, quanto na composição, quanto no design, na luz e sombra, na escala de valor tonal e tudo mais. E ambos usando as mesmas tintas, porque nos dois eu usei amarelo e cian, branco e branco, né? Chave alta, chave média. É isso aí então, muito obrigado para quem acompanhou aí e ficou feliz, espero que esteja ajudando o máximo de gente possível. Em breve eu posto mais vídeos. E lembrando que o meu curso na Quanta de desenho e pintura estilizada, voltado para quem gosta de character design e animação e quadrinho em geral, com pintura, vai ter início aí no começo de setembro, em umas 2 semanas eu estou divulgando por aí. Quem tiver afim, a chance agora. Um abraço, até mais!